Agora eu vou com o Maicon aqui para outra tela aqui. Maicon, me acompanha para essa tela. Ali eu vou pedir para que abram aqui o portal ND+. Vamos falar de um assunto que tem inquietado nesses últimos tempos. E hoje saiu um editorial. A UFSC deve completar 2 anos sem atividades presenciais. Essa é a matéria que está. Desde março de 2020, alunos da universidade estão sem aula presencial, situação que deve ser mantida até abril de 2022. Em meio à pandemia, a instituição é alvo de críticas pela falta de planejamento. Não faltam críticas, né? Era 15 de março de 2020, quando a UFSC anunciava a suspensão de todas as atividades de ensino presencial, anunciava para o dia 16 de março. E também o fechamento do restaurante universitário e a biblioteca universitária. Então, passados esses longos 18 meses, a perspectiva de retorno não é nada animadora. A própria entidade já avisou que a previsão do retorno das aulas presenciais só vai acontecer em abril de 2022, ou seja, 2 anos após a suspensão. Vou aqui com o Léo agora, porque agora nós vamos... A nossa equipe foi às ruas para saber o que a população pensa sobre este assunto. Eles põem leis lá que aí os alunos que pagam a universidade precisam estudar para ter a sua vida tocada para frente. Eles não deixam. Eu acho que está errado, tem que abrir. Só ano que vem seria muito tarde, né? É muita perca de tempo no estudo, né? Nós já temos muito atrasado nos estudos. Tanto a federal quanto a estadual já deveria voltar, já normal também. Acho que teria que voltar, porque na verdade a maioria já votaram tudo, porque a faculdade não votar. Voltaria com normal, no caso normal, com todo cuidado, né? Mas teria que votar, minha opinião é votar. Então, eu acho a necessidade disso voltar logo, eu acho um absurdo, né? Esse meio que é a educação não retornar, até porque que tipo de formação vai ter esses profissionais? Somente online não é o suficiente, eles precisam de aula prática também. Eu acho que tem de vacinar todo mundo e voltar todo mundo para a escola, porque ficar em casa para quê? Vão estudar, porque essa turma não vão aprender mais nada com esse negócio de ficar em casa em computador e não sei o quê, dando aula. Tem de voltar para a escola, tem de ser presencial. Eu acredito que eles já poderiam ter voltado, assim, de acordo com as normas agora, flexibilizando mais a questão, né, dos decretos e tudo mais. Acredito que o pessoal já está mais vacinado e se cuidando mais, aprendeu a se cuidar mais. Então acredito que daria para voltar sim. Na edição desta sexta-feira, o Jornal Impresso ND trouxe o editorial intitulado O Mau Exemplo da UFSC, com a posição do Grupo ND sobre o retorno das aulas presenciais na instituição. A maior universidade do estado está sem aulas presenciais desde 16 de março de 2020. Por este calendário, serão 2 anos de inércia e paralisação, demonstrando que a universidade, que já foi orgulho dos catarinenses, se mantém indiferente ao apelo da sociedade. No mundo real, a maioria das instituições de ensino superior já retornou às atividades de forma híbrida ou presencial, inclusive algumas públicas. Mas a UFSC parece um mundo à parte, uma instituição sem conexão com a realidade, embora seja mantida por recursos públicos. Mas não bastaram neste período os apelos da população a quem a UFSC deveria respeitar. A paralisação das aulas foi denunciada no ano passado por 44 entidades que fazem parte do movimento Floripa Sustentável. A entidade cobrou uma solução tecnológica para viabilizar a continuidade das aulas no formato online. A UFSC ignorou e manteve as portas fechadas. Encastelado em sua bolha, o reitor Ubaldo César Baltazar manteve-se insensível a estas manifestações. Cumpriu sua portaria, assinada em 15 de março, informando que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado. A postura irresponsável da UFSC, que manteve seu quadro de professores e servidores em casa, ganhando sem trabalhar por tanto tempo, custará muito caro aos catarinenses. Muitos foram vistos nos shoppings, nas praias ou se divertindo, quando deveriam estar na sala de aula.
Talvez a reitoria da UFSC não tenha noção do prejuízo causado para os mais de 40 mil alunos que tiveram a sua formação interrompida e não conseguiram chegar à formatura. Mesmo os estudantes que necessitavam de aulas práticas, como os de odontologia e medicina, ficaram impedidos de frequentar o campus. Isso porque a universidade condicionou a volta às atividades normais ao fim da vacinação de toda a população, alegando proteger seus professores e servidores. Apesar de ser pioneira em área de alta tecnologia, a UFSC não honrou a sua história ao resistir ao retorno às aulas, mesmo à distância, demorando para colocar estes recursos à disposição dos estudantes. A qualidade do ensino e dos profissionais da UFSC é indiscutível. A universidade sempre foi reconhecida por sua excelência. Formadora de mestres, doutores e cientistas, muitos dos quais que levam o nome de nosso estado além fronteiras. A UFSC perdeu uma grande oportunidade de demonstrar uma posição de vanguarda no enfrentamento da pandemia. Faltou planejamento, faltou ação e boa vontade. E o mais grave, passou para seus estudantes a mensagem da falta de engajamento, da incapacidade de encarar desafios, de inércia e omissão, que chega a ser criminosa para a atual geração de universitários. Um mau exemplo que mancha a imagem da universidade.